Bom dia, pessoal! Que alegria estarmos aqui juntos nessa manhã, nessa segunda-feira, para meditarmos na palavra de Deus e também orarmos por nossas famílias. Sim, eu e a Rafa estamos juntamente com vocês concluindo a leitura de Jeremias nesses dias. Hoje vamos compartilhar com vocês Jeremias, capítulo 50, um capítulo que será concluído amanhã com a leitura do capítulo 51, falando uma profecia a respeito da Babilônia. A Bíblia menciona sobre a Babilônia em várias ocasiões. Foi lá na Babilônia para onde o povo de Israel e de Judá foram levados cativos para serem durante 70 anos tratados, disciplinados pelo Senhor, mas também foi lá na Babilônia, nesse lugar de dificuldade, de tratamento, onde os servos de Deus, como Daniel, foi protegido na cova dos leões, Sadraque, Mesaque e Abednego foram protegidos dentro da fornalha ardente, e tantos milagres experimentados pelos servos de Deus, mesmo enquanto eles estavam em meio a essa chamada Babilônia. Quando o apóstolo João escreve no Apocalipse, ele menciona também este termo Babilônia. É lógico, não fazendo menção à nação aqui, que a história relata que foi governada por Nabucodonosor, mas o apóstolo João está se referindo a um lugar onde existe uma religiosidade, onde existe um sistema religioso usando o nome de Deus em vão. E os Salmos e tantos outros trechos mostram que a Babilônia é aquela que será julgada pelo Senhor pelos seus atos de injustiça, de idolatria, de orgulho e especialmente por usar o nome do Senhor Deus em vão. Esse é um texto um pouco mais longo, mas nós te convidamos a acompanhar conosco, porque é um texto profundo que fala sobre a Babilônia histórica, governada por Nabucodonosor, sim, onde o povo de Deus foi levado cativo, mas também fala nos nossos dias desse sistema religioso ou de qualquer ordem que usa o nome de Deus em vão e serão julgados no tempo certo pelo próprio Deus. A palavra de Deus nos chama a fugirmos da Babilônia e buscarmos, colocarmos no Senhor a nossa confiança, vivermos uma vida de humildade, um coração pobre de espírito, que dependa do Senhor, que confie nele somente e não nas nossas próprias forças. Então nós queremos começar essa semana meditando com você, com a leitura de Jeremias capítulo 50, e ao final dessa leitura, eu e a Rafa queremos orar pela sua vida, pela sua família e essa nova semana que estamos iniciando hoje. Sim, então esse texto nos mostra que ainda que pareça que o ímpio está prosperando, porque por algum tempo a Babilônia parecia que estava conseguindo oprimir o povo de Deus, nós vemos que Deus ele é justo, ele é fiel e Amém. no tempo certo ele vem e executa a justiça dele. Ele não vai deixar, assim como hoje em dia nós olhamos situações, como isso acontece, isso não vai ficar como sem justiça da parte de Deus. Então, mais do que Deus não quer que nós façamos nossa própria justiça, mas confiemos na justiça dele. Então, vamos orar, pedir ao Senhor para nos dar entendimento, clareza, enquanto nós lemos e fazemos esse devocional nessa leitura hoje de Jeremias. Pai, muito obrigado por esse novo dia, obrigado por essa nova semana, Pai, obrigado que o Senhor cuida de nós e nos mostra o teu caminho e nos fala, Pai, a respeito da tua vontade, dos teus propósitos para as nossas famílias. Então eu peço, abra o nosso entendimento, dá-nos clareza e ajuda-nos a compreender a tua palavra. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Diz assim então, Jeremias capítulo 50. Esta é a palavra que o Senhor falou pelo profeta Jeremias acerca da Babilônia e da terra dos babilônios. Anunciem e proclamem entre as nações. Ergam o estandarte e o proclamem. Não escondam nada. Digam, a Babilônia foi conquistada. Bel foi humilhado, Marduk está apavorado. Esses eram os dois principais deuses daquela terra dos babilônios, Bel e Marduk, aqui humilhados e apavorados. As imagens da Babilônia estão envergonhadas e os seus ídolos apavorados. Uma nação vinda do norte, interessante que assim como o profeta Jeremias profetizou e aconteceu, que do norte viria o cativeiro para o povo de Israel, e esse cativeiro foi executado por Nabucodonosor e seus descendentes, liderando a Babilônia. O Senhor disse que na mesma moeda ele trataria com os babilônios. Do norte, uma nação vinda do norte a atacará, arrasará a sua terra e não deixará nela nenhum habitante. Tanto homens como animais fugirão. Naqueles dias e naquela época, declara o Senhor, o povo de Israel e o povo de Judá virão juntos, chorando e buscando o Senhor
o seu Deus. Perguntarão pelo caminho que leva a Sião e voltarão o rosto na direção dela. Virão e se apegarão ao Senhor, e uma aliança permanente que não será esquecida. O meu povo tem sido ovelhas perdidas. Os seus pastores as desencaminharam e as fizeram perambular pelos montes. Elas vaguearam por montanhas e colinas e se esqueceram do seu próprio curral. Todos os que as encontram as devoram. Os seus adversários disseram: não somos culpados, pois elas pecaram contra o Senhor, a morada da justiça, o Senhor, a esperança dos seus antepassados. É verdade, o povo de Israel foi levado para o cativeiro, tanto o povo do norte para a Síria, quanto o povo do sul em Judá para a Babilônia, por causa dos seus pecados. Mas Babilônia, nós lemos sobre líderes do exército que ao atacarem a cidade de Jerusalém usaram esses termos: nós vamos destruir, arrasar essa cidade, queimar o seu templo e destruir tudo, porque vocês pecaram contra o Senhor. Eles se colocaram numa condição de executar o juízo de Deus e não poderiam pensar que eles mesmos escapariam do juízo de Deus. É curioso refletirmos que por mais que Deus deu sim a Nabucodonosor e a Babilônia essa influência sobre a cidade de Jerusalém, Israel e todas as nações ao redor, o Senhor estava dando a eles essa influência para executarem juízo, mas assim como eles realizaram juízo, também juízo os esperava no futuro. É o que Jeremias profetiza nesse capítulo, verso 8. E aqui, diferente do início, antes deles irem, que Deus estava falando para eles se renderem e ali construir casas, formar família, lá na terra da Babilônia, quando nós lemos lá em Jeremias 29, agora Deus dá esse comando para eles: fujam da Babilônia. Saiam da terra dos babilônios e sejam como os bodes que lhe deram o rebanho. Vejam, eu mobilizarei e tratei contra a Babilônia. E trarei contra a Babilônia uma coalizão de grandes nações do norte. Elas tomarão posição de combate contra ela e dali a conquistarão. As flechas deles serão como guerreiros bem treinados, que não voltam de mãos vazias. Assim, a Babilônia será saqueada. Todos os que saquearam se fartarão, declara o Senhor. Ainda que você esteja alegre e exultante, você que saqueia a minha herança, ainda que você esteja saltitante como uma novilha solta no pasto e relinche como os garanhões, a sua mãe se envergonhará profundamente. Aquela que a deu à luz ficará constrangida. Ela se tornará a menor das nações, um deserto, uma terra seca e árida. Por causa da ira do Senhor, ela não será habitada, mas ficará completamente desolada. Todos os que passarem pela Babilônia ficarão chocados e zombarão por causa de todas as suas feridas. Tomem posição de combate em volta da Babilônia, todos vocês que empunham o arco. Atirem nela, não poupem flechas, pois ela pecou contra o Senhor. Gritem contra ela de todos os lados. Ela se rende, suas torres caem, os seus muros são derrubados. Esta é a vingança do Senhor. Vinguem-se dela. Façam-lhe o mesmo que ela fez aos outros. Eliminem da Babilônia o semeador e o que manuseia a foice na época da colheita. Por causa da espada do opressor, que cada um volte para o seu próprio povo e cada um fuja para a sua própria terra. Israel é um rebanho disperso, afugentado por leões. O primeiro a devorá-lo foi o rei da Síria, aqui fazendo menção à ida do povo do norte de Israel para o cativeiro na Síria. E o último a esmagar os seus ossos foi Nabucodonosor, rei da Babilônia, falando do cumprimento da profecia de Jeremias de que o povo de Judá, a cidade de Jerusalém, seriam tomados por Nabucodonosor e eles seriam levados cativos para a Babilônia, onde viveriam 70 anos. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, Senhor dos exércitos: castigarei o rei da Babilônia e a sua terra, assim como castiguei a Assíria, o rei da Assíria. Mas trarei Israel de volta à sua própria pastagem. Ele pastará no Carmelo e em Bazã e saciará o seu apetite nos montes de Efraim e em Gileade. Naqueles dias e naquela época, declara o Senhor,
Procurarão pela iniquidade de Israel, mas nada será achado. Procurarão pelos pecados de Judá, mas nenhum será encontrado, pois perdoarei o remanescente que eu poupar. Sim, nós temos esse perdão através de Jesus, que pagou o preço pelo nosso pecado e nos restaura, nos restitui. E no verso 21 diz: ataquem a terra de Merataim e aqueles que moram em Pecode. Persigam-nos e matem-nos e separem-nos para destruição, declara o Senhor. Faça tudo o que ordenei a vocês. Há ruído de batalha na terra e de grande destruição. Quão quebrado e destroçado está o martelo de toda a terra. Quão arrasada está a Babilônia entre as nações. Preparei uma armadilha para você, ó Babilônia, e você foi apanhada de surpresa. Você foi achada e capturada, porque se opôs ao Senhor. O Senhor abriu seu arsenal e trouxe para fora as armas de sua ira, pois o soberano, o Senhor dos exércitos, tem trabalho para fazer na terra dos babilônios. Venham contra ela dos confins da terra, arrombem os seus celeiros, empilhem-na como feixes de cereal, separem-na para destruição, não deixem nenhum remanescente. Aqui há um diferencial entre as nações sobre as quais nós lemos para quem Jeremias profetizou, como Edom, Moabe, os amonitas, os edomitas, os outros povos ao redor, para quem o Senhor prometeu que haveria juízo, mas o Senhor deu uma palavra de esperança e de restauração. Para a Babilônia o Senhor disse: não deixem nenhum remanescente, matem todos os seus novilhos, que eles desçam para o matadouro. Ai deles, pois chegou o seu dia, a hora de serem castigados. Escutem os fugitivos e sobreviventes vindos da Babilônia, declarando em Sião como o Senhor, o nosso Deus, se vingou, como se vingou do seu templo. Convoquem flecheiros contra a Babilônia, todos aqueles que empunham um arco. Acampem-se todos ao redor dela, não deixe ninguém escapar. Retribuam a ela conforme os seus feitos, façam com ela tudo o que ela fez, porque ela foi arrogante contra o Senhor, o Santo de Israel. Por isso, os seus jovens cairão nas ruas, e todos os seus guerreiros se calarão naquele dia, declara o Senhor. Veja, estou contra você, ó arrogante, declara o soberano, o Senhor dos exércitos, pois chegou o seu dia, a hora de ser castigada. A arrogância tropeçará e cairá, e ninguém a ajudará a se levantar. Incendiarei as suas cidades e o fogo consumirá tudo ao seu redor. Ontem nós falamos também a respeito do orgulho e na palavra de Deus diz que o orgulho precede a queda. Então a Babilônia, Deus deu poder para ela oprimir os povos, trazer esse juízo sobre o povo de Deus, mas ela também se orgulhou na sua força, se achou grande demais e agora o juízo de Deus está vindo sobre ela. Sim, Jeremias 50, verso 33. Assim diz o Senhor dos Exércitos: o povo de Israel está sendo oprimido, e também o povo de Judá. Todos os seus captores os prendem à força, recusando deixá-los ir. Contudo, olha que lindo, verso 34. O Redentor deles é forte. Senhor dos Exércitos é o seu nome. Ele mesmo defenderá a causa deles e trará descanso à terra, mas inquietação aos que vivem na Babilônia. E receba que o seu Redentor, você que está aqui conosco hoje, declarando essas palavras, que o seu Redentor é forte. Amém. E aqui diz que o Senhor dos Exércitos é o seu nome. E Ele mesmo defenderá as suas causas. Amém. Em nome de Jesus. E trará descanso, talvez nessa situação que você possa estar vivendo, assim como Ele trouxe descanso também ao povo de Israel. Uma espada contra os babilônios, declara o Senhor, contra os que vivem na Babilônia. Uma espada contra os falsos profetas, eles se tornarão tolos. Uma espada contra os seus guerreiros, eles ficarão apavorados. Uma espada contra os seus cavalos, contra os seus carros de guerra e contra todos os estrangeiros nas suas fileiras. Eles serão como mulheres. Uma espada contra os seus tesouros, eles serão saqueados. Uma seca virá contra suas águas, eles secarão,
porque é uma terra de imagens esculpidas, e eles enlouquecem por causa dos seus ídolos horríveis. Por isso, criaturas do deserto e hienas nela morarão, e as corujas nela habitarão. E ela jamais voltará a ser povoada, nem haverá quem nela viva no futuro. Como Deus destruiu Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas, declara o Senhor. Assim, ninguém habitará ali, nenhum homem residirá nela. Veja, um exército vem do norte, uma grande nação e muitos reis se mobilizam desde os confins da terra. Eles empunham o arco e a lança, são cruéis e não têm misericórdia. O barulho que fazem é como o bramido do mar, e montam seus cavalos em formação de batalha, para atacar você, ó filha da Babilônia. Quando o rei da Babilônia ouviu relatos sobre eles, as suas mãos amoleceram. Aqui Jeremias está escrevendo profeticamente, como se já tivesse acontecido. Jeremias, na verdade, está escrevendo e profetizando o que aconteceria no futuro. Quando o rei da Babilônia ouviu relatos sobre eles, as suas mãos amoleceram. A angústia tomou conta dele, e dores como as de uma mulher ao dar à luz. Como um leão que sobe da densa floresta, subitamente eu caçarei a Babilônia, pondo-a fora da sua terra. Quem é o escolhido que designei para isso? Quem é, como eu, que possa me desafiar? E que pastor pode resistir a mim? Conclui dizendo assim: Por isso, ouçam o que o Senhor planejou contra a Babilônia, o que preparou contra a terra dos babilônios. Os menores do rebanho serão arrastados, e as passagens ficarão devastadas por causa deles. Ao som da tomada da Babilônia, a terra tremerá, o grito deles ressoará entre as nações. Sim, essa é uma profecia longa. Nós lemos hoje Jeremias capítulo 50 e amanhã vamos ler o capítulo 51, que é na verdade uma continuação a essa profecia. Parece que a extensão dessa profecia contra a Babilônia, diferente das outras que lemos ultimamente, indica que o juízo sobre a Babilônia seria maior do que sobre as demais nações. Deus não promete nenhum remanescente, nenhuma esperança ou qualquer restauração para esses que são identificados como a Babilônia, representando o sistema religioso que usa o nome do Senhor em vão, aqueles que se tomam prazer na idolatria e que vivem baseado no seu orgulho, na sua própria força, no seu próprio conhecimento e nas suas próprias riquezas. Então vamos orar por nossas famílias, por nossos filhos, que a nossa atitude seja de fugir da Babilônia e colocar a nossa confiança no Senhor, como o povo de Israel, que confia em Deus e para quem o Senhor diz: eu sou o seu Redentor, o seu forte Redentor, o meu nome é Senhor dos Exércitos e eu mesmo darei a vocês livramento. Amém. Vamos orar, apresentar ao Senhor essa semana que estamos iniciando. Coloque diante do Senhor as suas causas. Eu e a Rafa queremos orar em concordância com você. Pai, muito obrigado pela sua preciosa palavra que nos mostra que o Senhor é bom e tudo que o Senhor faz é bom, inclusive quando o Senhor executa juízo sobre o inimigo, sobre o engano, sobre os falsos profetas e tudo aquilo que se levanta contra o conhecimento do Senhor. Mesmo ao agir com severidade, com juízo, o Senhor é bom e por isso nós te damos graças. Obrigado por se apresentar a nós como nosso Redentor, Sim, aquele que é forte, aquele que toma as nossas causas em tuas mãos para nos dar vitória. Obrigado pelas promessas do Senhor que trazem ao nosso coração esperança verdadeira. Obrigado pela sua bondade, pelo seu amor leal e todas as suas boas promessas para com a nossa família. Amém. Eu e a Rafa colocamos a nossa família diante do Senhor, apresentamos também ao Senhor esta pessoa que está orando conosco agora, seu casamento, seus filhos, seus netos, cada causa de oração, cada assunto e cada nome agora mencionados diante do Senhor. Nós pedimos, Pai, que o Senhor tome a teu cargo as nossas causas. Contemple cada motivo de oração, Pai, cada nome e venha de encontro à necessidade de cada um, de acordo com a realidade de cada pessoa. Declaramos, Pai, sobre essa pessoa que ora conosco a tua bênção, a tua paz, uma semana de vitórias, de boas notícias e de bênção, a bênção do Senhor que enriquece e não traz dores. Oramos, Pai, te damos graças em nome do Senhor Jesus. Amém.
Então tenha um Graças a dia Deus. muito abençoado. Um Assim abraço aí, eu seja. vi que a Lúcia está aqui conosco. Deus abençoe muito sua casa, sua família, seus negócios. E fiquem cada um de vocês com Deus. Nós amamos vocês.